Oi, meu nome é Carolina, eu sou monitora do programa Mentoria Residência e também no curso de Prova na Prática, e hoje eu vim conversar com vocês sobre como montar um resumo inteligente. Então, quando a gente está começando a nossa preparação para a residência, muitas vezes a gente tem o resumo como algo essencial, e na verdade não é, né? O resumo ele pode ser um bom aliado para o nosso estudo teórico, principalmente para a gente fazer uma síntese de todo aquele conteúdo que a gente está aprendendo, seja o primeiro contato ou até mesmo depois de uma revisão. Idealmente a gente faz o nosso resumo quando a gente está assistindo a aula, né? Então ele acaba sendo um estudo passivo, onde a gente recebe toda aquela informação e acaba transcrevendo muitas vezes, seja para o papel ou até mesmo para um resumo digitado. Então, qual que é o maior objetivo do resumo aqui? É que a gente passe a interpretação daquele conteúdo que a gente acabou de receber com as nossas palavras, com o nosso entendimento, para que em um segundo momento aquilo possa ser uma fonte de informação. Então a gente deve evitar ao máximo que o resumo seja uma transcrição da aula, porque muitas vezes acaba acontecendo, né? A gente está ali olhando a aula, a gente acaba copiando o que o professor fala, ou até mesmo lendo da apostila e copiando para o nosso resumo com a falsa sensação de que a gente está aprendendo alguma coisa. A gente tem que ter muito cuidado com o estudo passivo, que é o estudo que a gente recebe a informação, a gente acaba não retendo muito conhecimento, porque a gente não pensa, né? A gente não interpreta muito o conteúdo, a gente acaba só colocando ali no nosso resumo. Então, o resumo sim pode ser um ótimo material de apoio, mas na verdade ele não é essencial e muitas vezes ele é uma armadilha na nossa preparação. Algumas coisas que a gente tem que evitar na hora de fazer o nosso resumo. A primeira delas é ler o resumo antes de fazer um bloco de questões. Na verdade, a nossa prova ela não é com consulta, então não faz sentido a gente consultar o nosso resumo antes de fazer as questões. O resumo ele é sim um bom material de apoio, mas depois das questões, quando a gente ainda ficou com dúvida em algum ponto específico, né, a gente pode retomar no resumo para tentar sanar alguma dúvida sobre aquele conteúdo. Então, primeira coisa, evitar ao máximo ler o resumo antes de fazer as questões. Outra coisa que a gente também tem que evitar é o perfeccionismo na hora de fazer o nosso resumo, né? Assim, eu já fiz muito resumo com várias canetas coloridas, colocando desenhos, ficando horas fazendo o mesmo resumo, colocando post-it e vários outros complementos. O resumo, ele nada mais é do que um resumo. Ele tem que ser bem simples, bem sucinto e de preferência com as nossas palavras, com a interpretação do conteúdo que a gente entendeu, né? Outra coisa que a gente tem que evitar é tentar esgotar aquele assunto. Então a gente não vai chegar no dia da prova sabendo tudo sobre um determinado conteúdo. E tá tudo bem. Provavelmente ninguém vai chegar na prova sabendo tudo. Às vezes a gente fica com a sensação de que tudo precisa ser colocado no resumo, mas na verdade não. Quanto mais resumido dentro do nosso entendimento, melhor. Então um resumo em tópicos, somente com aquela coisa que realmente é cobrada na prova, ou com algo que você tem mais dificuldade, esse é o resumo ideal. Outra coisa que a gente tem também que evitar é aquele resumo fantasma. Então a gente faz um resumo super detalhado, cheio de informações e a gente nunca mais revisita aquele resumo. Provavelmente, se você tem um resumo fantasma, você perdeu o seu tempo, porque poderia ter usado esse tempo para fazer algum bloco de questões ou até mesmo revisar de alguma outra forma mais específica. Mas o resumo, ele tem que ter informações relevantes para o nosso estudo e também que a gente, quando precisar, né, quando for necessário, a gente possa recorrer a ele para sanar algumas outras dúvidas. Então, evitar aqueles resumos cheios de informações, mas que a gente nunca acessa. Então, não faz sentido, é perda de tempo. Uma dúvida super frequente é em relação a resumo digitado versus resumo manual. O que acontece? Eu sempre gostei muito de fazer resumo à mão, eu achava que eu só conseguia assimilar o conteúdo se eu escrevesse, se eu desenhasse, se eu usasse várias canetas coloridas, mas a verdade é que isso não é verdade. A gente consegue assimilar sim o conteúdo quando a gente aprende a fazer um bom resumo em tópicos, principalmente quando a gente pega o ritmo do resumo digitado. Existem várias vantagens em fazer um resumo digitado. A gente tem acesso a diferentes lugares, a gente consegue fazer um resumo mais bem organizado, a gente consegue editar ele quando necessário, então a gente pode apagar alguma informação se a gente não escreveu de uma forma que ficou bem claro, ou a gente pode adicionar informações ao longo do tempo, a gente pode recorrer a recursos visuais, então dá para colocar imagem, para colocar tabela, gráficos, enfim. E o resumo manual, ele na verdade é uma falsa sensação de aprendizado, que a gente fica preso àquelas folhas, aqueles cadernos, a gente não consegue transportar com muita facilidade
e a gente gasta muito mais tempo. Então o resumo digitado é sim muito mais vantajoso em comparação ao resumo à mão. Por mais que a gente fique com aquela sensação de que só aprende escrevendo, isso não é verdade, tá? Os resumos digitados têm a mesma eficiência no estudo do que os resumos manuais, só que eles têm várias outras vantagens, principalmente a questão de economia de tempo e de energia também. A gente acaba gastando muito menos tempo e energia fazendo um resumo digitado. Claro que esse processo, né, de fazer um resumo digitado não é da noite pro dia. Quando eu troquei os meus resumos manuais por digitados, eu demorei um certo tempo até eu conseguir me habituar. E existem várias plataformas que a gente pode fazer o resumo, né? Pode ser pelo Word, pode ser pelo Notion. Eu particularmente gosto muito do Notion. Acho que ele é uma plataforma prática e embora tenha vários recursos, eu sempre falo que o menos é mais. Então eu usava só os recursos mais básicos, sempre usei a versão gratuita, então não usava nada de ferramentas avançadas, eu só usava ele como uma plataforma de escrever os meus resumos mesmo. E eu usava ele para organizar, para que ficasse de fácil acesso, para que eu pudesse ter acesso se eu estivesse no plantão ou se eu estivesse no internato. Então, o resumo digitado é sim superior ao resumo manual. E por fim, vou falar um pouquinho sobre algumas modalidades de resumos, né? Eu acho que uma possibilidade super válida para quem tem acesso são os resumos prontos. Hoje em dia, com a função da internet, a gente acaba tendo acesso a muita informação, né? E a gente tem para vender vários tipos de resumos prontos, pessoas que já passaram pela mesma fase que você, que já fizeram resumos, às vezes até no mesmo cursinho preparatório que você está prestando, né? E isso facilita muito. Para quem já tem uma certa bagagem teórica, né? Pode ser uma ajuda muito grande de tempo e de energia, onde você não precisa fazer um novo resumo do zero. Você já tem aquela base, claro, você pode ir adicionando informações. Algumas pessoas até vendem o resumo já em alguma plataforma digital, então também facilita para não precisar ficar escrevendo em cima do resumo, pode já usar ou no Word ou no Notion. Então o resumo pronto, acho que é uma super mão na roda, ajuda bastante quem já tem uma certa bagagem teórica. Outra modalidade super válida são os flashcards. E aqui a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque são ferramentas de estudo interessantes, mas se a gente não souber usar, eles também podem ser uma armadilha. O que eu quero dizer com isso? Os flashcards, eles podem ser tanto uma ferramenta de estudo passiva, quando a gente está confeccionando o flashcard, por exemplo, é como se a gente estivesse fazendo um resumo. É algo bem mais resumido, né? Algo bem mais rápido, mas não deixa de ser um resumo. Então a gente não está fazendo um estudo ativo, ou seja, a gente não está usando toda a nossa capacidade de memorização e aquele estudo ele vai ser facilmente esquecido. Então o flashcard ele pode sim ser uma ótima estratégia de estudo. Existem flashcards prontos, existem até aplicativos para a gente confeccionar os nossos próprios flashcards, mas a gente tem que ter cuidado que na hora de fazer o flashcard a gente está fazendo um estudo passivo, ou seja, a gente está fazendo um resumo. Quando a gente vai revisar por flashcard, aí sim a gente pode estar fazendo um resumo, um estudo ativo, né? Mas ele jamais, em hipótese alguma, substitui o estudo por questões. Ele é uma ferramenta que pode ser aliada à sua preparação, mas ele não deve ser a base das suas revisões. Outro estudo que eu acho super válido são os post-its, que são bem parecidos com flashcards, né? A gente acaba colocando ali uma informação que a gente não lembra, algo que a gente está errando com facilidade, ou às vezes até alguma fórmula, alguma decoreba. E eu usei bastante essa estratégia de estudos porque eu tinha uma janela bem em frente onde eu costumava estudar e eu fui colando ali os assuntos que eu tinha dificuldade, algumas fórmulas que eu não lembrava, e a gente consegue fazer até um estudo ativo dentro do post-it. A gente pode colocar simplesmente uma pergunta. A gente pode colocar qual é o tratamento de tal doença. A gente coloca ali num lugar que a gente tem fácil acesso e de tanto ler aquela informação ao longo do ano, a gente acaba lembrando por associação, né? De tanto repetir. Então, os post-its também podem ser uma ótima estratégia de estudos, mas lembrando que, na grande maioria das vezes, eles não são um estudo ativo, né? A gente está só recebendo aquela informação ali, também configuram um tipo de resumo. Outro resumo, que esse é um pouco polêmico, são os mapas mentais. Os mapas mentais também são uma estratégia de resumo. Claro que é um resumo muito mais visual, que a gente pode abusar de recursos um pouco mais práticos, né? Mas a gente tem que ter um pouco de cuidado, porque os mapas mentais também podem exigir muito tempo de confecção. Então, se são mapas mentais prontos, ou até às vezes alguns cursinhos disponibilizam, eles podem ser uma boa ferramenta de resumo, mas eles não configuram estudo ativo, eles ainda são uma modalidade de resumo
portanto eles são um estudo passivo, a gente está ali simplesmente recebendo aquela informação. Podem ser uma boa estratégia de estudos, mas eles não são essenciais, certo? Espero que vocês tenham gostado, compartilhei um pouquinho de como são os resumos, né, como que a gente pode fazer. Lembrando sempre, os resumos não são essenciais, mas eles podem sim ser uma ótima ferramenta de estudo passivo. O que eu fazia durante minha preparação? Eu fazia o meu resumo 100% digitado no Notion, bem simples, resumo em tópicos. Eu usei muito a função Toggle do próprio Notion, que é como se fosse um flashcard dentro do resumo. Ele é bem simples, não tem nada muito elaborado. E a gente fazia uma pergunta e embaixo tinha a resposta, simplesmente isso. Isso facilitava um pouco o meu resumo e também trazia um pouco mais de estudo ativo para dentro do resumo. E quando que eu acessava o meu resumo? Eu só recorria ao resumo depois de um bloco de questões que mesmo lendo os comentários, vendo os vídeos, eu ainda ficava com dúvida em algum ponto. Eu não acessava sempre os meus resumos. Ao longo do ano fui diminuindo cada vez mais, né, as minhas visitas aos resumos. E eventualmente, quando tinha algum tema que eu estava com mais dificuldade ou que eu adquiri alguma informação nova nas questões, eu até adicionava ele no meu resumo, mas sempre em tópicos, priorizando ao máximo colocar a minha interpretação sobre aquele assunto, porque senão acabava virando uma transcrição e não um resumo, certo? Espero que tenham gostado, qualquer dúvida estou à disposição. E lembrando, resumo é estudo passivo, não é estudo ativo. Até a próxima!